Eu estava no hospital depois de um acidente de trabalho. Minha esposa não apareceu nenhuma vez. Quando liguei para ela, ela disse: "Você não vale nem o dinheiro da gasolina. Morra logo ou se cure de uma vez." Meu enteado pegou o telefone e disse: "A gente não sente sua falta." Eu desliguei. Um mês depois, tive alta antecipada por conta própria, e não voltei para casa. Ontem, minha irmã me mandou um vídeo da minha esposa gritando em frente à casa vazia. Ele levou tudo. Até o cachorro. Nunca imaginei que um acidente de trabalho fosse só o começo do meu pesadelo. Minha esposa sumiu quando eu mais precisava dela, e as palavras que ouvi foram tão cruéis que até hoje não saem da minha cabeça. Quando meu enteado falou o que pensava, eu sabia que nada mais seria como antes. Decidi sair do hospital antes do previsto e não voltei para casa. E ontem, recebi um vídeo que confirmou o pior. Tenho 42 anos e sou casado com a Bárbara, de 39, há 8 anos. Ela trouxe o filho dela, Gage, que hoje tem 16, pro nosso casamento. O menino tinha 8 quando nos conhecemos, e eu realmente tentei ser um bom padrasto. Construí uma casa na árvore para ele, ensinei a pescar, o pacote completo. Eu e a Bárbara não éramos o casal perfeito das redes sociais, mas eu achava que estávamos bem. Tínhamos nossa rotina, piadas internas, nossa vida. Mas tudo mudou há 51 dias. Eu estava trabalhando num canteiro de obras quando uma viga de sustentação cedeu. Resumindo, terminei com a perna esmagada, 3 costelas quebradas e um pulmão perfurado. Depois, os médicos me disseram que eu tive sorte de sobreviver. Mas, sinceramente, não me sinto nada sortudo. Aquela primeira noite no hospital é um borrão. Os remédios para dor me deixavam entre acordado e apagado. Lembro que liguei para Bárbara e pedi para ela não levar o Gage, porque a situação era feia. Ela disse que viria logo de manhã. Amanhã chegou. Nada da Bárbara. Segundo dia, nada. Pensei que ela devia estar resolvendo coisas com o Gage, talvez algo do trabalho. Liguei para ela à noite. Ela atendeu assistindo a algum reality show, dava para ouvir o som alto no fundo. Disse que ia tentar ir no dia seguinte. Terceiro dia, nada. No quinto dia, comecei a ficar realmente preocupado. Não por nós, mas por ela. Será que sofreu um acidente? Será que aconteceu algo com o Gage? Perguntei a uma enfermeira se minha esposa tinha ligado. Nada. Tentei ligar de novo. Direto para a caixa postal. E assim foi indo. Uma semana virou 2. As enfermeiras começaram a me olhar com pena. Uma delas, Tessa, de 34 anos, sentava comigo às vezes nos intervalos. Ela nunca perguntava por que minha esposa não aparecia, mas dava para ver a pergunta nos olhos dela. Na terceira semana, fui transferido da UTI para um quarto comum. Nessa altura, só tinha conseguido falar com a Bárbara 2 vezes, e as conversas duraram menos de 3 minutos. Ela sempre estava ocupada. O nosso cachorro, Curtis, estava doente. A lava-louças estava com vazamento. Gage tinha um jogo. Sempre alguma coisa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei lembrando do nosso 8º aniversário, só 2 meses antes. A Bárbara estava estranha, checando o celular o tempo todo. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sorriu e disse: "Claro, por que não estaria?" Na hora achei esquisito, mas deixei passar. Prenúncio de desgraça, né? Quarta semana. Terceira cirurgia na perna. E nada de visita da Bárbara. Minha irmã Berenice aparecia quase todo dia, levava comida de verdade, feita em casa, e me atualizava sobre o Curtis. O cachorro estava bem, aliás. Uma tarde, antes de sair, ela hesitou e perguntou se queria que ela conversasse com a Bárbara. Sobre o que? Perguntei. A expressão da Berenice disse tudo. Minha irmã nunca soube esconder o que sente. A gente cresceu numa casa onde ou você dizia o que pensava ou ficava calado. Sobre o fato de ela não ter vindo visitar o próprio marido no hospital há 28 dias, ela disse: "Algo em mim quebrou. Não o coração.
Foi mais como se estourasse a bolha de negação onde eu estava vivendo. Pedi para Berenice verificar nossa conta conjunta. Chame de pressentimento. Chame de despertar. 2 dias depois, ela levou meu notebook e me ajudou a acessar o banco. O que eu vi fez minha pressão subir tanto que uma enfermeira saiu correndo quando os monitores começaram a apitar. $6.000 sacados em um mês. A maioria em caixas eletrônicos. Algumas transferências para uma conta que eu não conhecia. E uma compra numa joalheria. A Bárbara não usa joias. Só a aliança de casamento e o colar que dei no último Natal. Naquela noite, fiz a ligação que mudou tudo. Dessa vez, a Bárbara atendeu. Não mencionei o dinheiro. Só perguntei quando ela pretendia me visitar. Olha, o hospital fica a uns 40 minutos daqui, ela disse, mastigando alguma coisa. Hora do jantar. A gasolina tá quase $5 o galão. E com tudo que tá acontecendo? Tudo que tá acontecendo, repeti. Basicamente sou mãe solo agora. O Gage tem as coisas dele, a casa tá caindo aos pedaços. O telhado com vazamento não vai consertar sozinho. Lembrei a ela que minha irmã já tinha se oferecido várias vezes para buscá-la. Que amigos também ofereceram carona. Que tínhamos dinheiro de sobra para gasolina, ou pelo menos tínhamos, antes de ela fazer todos aqueles saques. Foi então que ela disse. As palavras que nunca vou esquecer. Você não vale nem o dinheiro da gasolina, Everett. Ou morre logo ou melhora de uma vez, mas já cansei desse meio termo. Devo ter feito algum som, porque na hora ela começou a voltar atrás. Disse que estava estressada. Que não quis dizer aquilo. Mas eu já não estava ouvindo mais nada. Então o Gage pegou o telefone. Acho que ele estava certo esse tempo todo. A gente não sente sua falta, ele disse, com a voz trêmula, tentando soar mais durão do que realmente estava. O amigo da mamãe, o Silvio, é quem tem ajudado com tudo. Silvio. Nosso vizinho. O cara que se mudou há 6 meses e vivia se oferecendo para ajudar a Bárbara com as coisas da casa enquanto eu trabalhava até tarde. Desliguei. Não disse mais uma palavra. Só apertei o botão vermelho e fiquei encarando o teto por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Amanhã chegou. Dia 36 no hospital. A Tessa me trouxe um potinho extra de pudim junto com meus remédios. Noite difícil, ela perguntou, notando meu café da manhã intocado. Contei tudo para ela. Nem sei por quê. Talvez porque ela foi a única pessoa que me tratou bem durante todo esse tempo, sem esperar nada em troca. Ela ouviu tudo sem me interromper, e depois disse algo que ficou na minha cabeça. Algumas pessoas mostram quem são nos bons momentos. Os espertos prestam atenção. O resto de nós aprende nos piores. As 2 semanas seguintes foram um borrão de fisioterapia, consultas e planejamento em segredo. Pedi ao hospital que não passasse nenhuma informação para Bárbara caso ela ligasse. Ela não ligou. Pedi para Berenice trazer documentos do nosso escritório em casa enquanto a Bárbara estava no trabalho. Fiz algumas ligações usando o telefone da minha irmã. Enquanto isso, comecei a acompanhar as contas bancárias todos os dias. Mais saques. Mais despesas sem explicação. Uma cobrança de 2 passagens para Cancún. A Bárbara odeia a praia. Vive dizendo que areia entra em tudo. Numa tarde, Berenice entrou no quarto com uma expressão tensa. Disse que passou em frente à nossa casa e viu o carro do Silvio na garagem. 2 da tarde. Quarta-feira. Horário em que a Bárbara supostamente estaria no trabalho. Eu não explodi. Não chorei. Em vez disso, senti uma calma estranha tomando conta de mim. Como se, finalmente, tudo fizesse sentido. Naquela noite, perguntei a Tessa o que eu precisava fazer para receber alta por conta própria. Os médicos queriam que eu ficasse pelo menos mais 3 semanas. Minha perna ainda estava imobilizada. Eu mal conseguia andar com um andador. Mas eu precisava sair antes que a Bárbara esvaziasse nossas contas de vez. Ama, disse a Tessa. Alta contra recomendação médica. Mas, Everett,
você ainda está se recuperando. O risco de infecção. Não posso ficar aqui, respondi. Não mais. Ela me explicou tudo o que eu precisaria para cuidados em casa. Me ajudou a encontrar uma empresa de equipamentos médicos que fizesse entregas. Até me passou o número de um serviço de enfermagem domiciliar. Dia 51. Assinei os papéis da AMA. Meu médico passou meia hora tentando me convencer a ficar. Disse que eu estava correndo risco de complicações sérias. Respondi que o risco maior era continuar ali. Berenice me buscou no SUV dela. Tinha baixado os bancos de trás para que eu pudesse manter a perna elevada. Quando nos afastamos do hospital, ela fez a pergunta óbvia. Para onde vamos? Para sua casa. Observei o hospital desaparecer pelo retrovisor. 51 dias. Nenhuma visita da minha esposa. Não, eu disse. Não para casa. Me leva pro Stay Bridge da Wesley. Fiz uma reserva. Estadia estendida, por quanto tempo? Pensei na Bárbara, no Gage, no Silvio. No dinheiro que sumiu. Na viagem pra praia. Em 8 anos construindo uma vida com alguém que não se deu o trabalho de me visitar no hospital. Quanto tempo for necessário, respondi. Tenho planos a fazer. Berenice me olhou de relance, depois voltou os olhos para a estrada. Você vai apelar, né? Pela primeira vez em 51 dias, eu sorri. Não. Vou dar para Bárbara exatamente o que ela merece. Nada mais, nada menos. E foi assim que começou a Operação Casa Vazia. Atualização 1. Primeiro, obrigado por todos os prêmios e mensagens que recebi no meu último post. Não esperava que isso fosse viralizar como aconteceu. Alguns de vocês disseram que minha história era falsa. Comentário estranho, mas tudo bem. Outros queriam atualizações imediatas. Desculpa a demora. Acontece que planejar vingança enquanto ainda se recupera de lesões graves consome muito tempo. Então, onde eu parei? Ah, sim, no Stybridge da Vestlake. Não vou mentir, aquela primeira noite foi difícil. O quarto do hotel parecia enorme e vazio comparado ao hospital. 100 enfermeiras checando meus sinais vitais a cada 4 horas. 100 máquinas apitando. Só eu, meus pensamentos e uma perna que parecia estar sendo esfaqueada sem parar. Acabei maratonando um programa de competição culinária até às 4 da manhã, porque os analgésicos não estavam dando conta da dor. Berenice me trouxe café da manhã no dia seguinte. Aqueles sanduíches de café da manhã de micro-ondas e o café mais forte já feito pela humanidade. Encontrei ela rolando os comentários de um grupo de redes sociais do bairro. Foi aí que descobri que a Bárbara tinha postado sobre o marido heróico que estava lutando pela vida, pedindo orações nesse momento tão difícil, com direito a uma foto de 5 anos atrás de uma viagem nossa. A publicação tinha sido feita 3 dias depois do meu acidente, e ela nunca mais falou de mim desde então. A cara de pau dessa mulher. Berenice queria que eu ligasse para Bárbara na hora. Que dissesse que sabia de tudo. Que expusesse tudo nas redes sociais. Parte de mim também queria isso. Aquela explosão pública, todo mundo vendo o que ela fez. Mas algo que a Tessa disse no hospital não saía da minha cabeça. A melhor vingança não é só bem planejada. Ela é paciente. Então, em vez de mandar mensagens de ódio, fiz uma lista. Abri o bloco de notas do celular e comecei a digitar tudo o que eu precisava fazer. Achar um advogado. Documentar os bens. Descobrir o que aconteceu com o nosso dinheiro. Abrir uma conta bancária só minha. Achar um lugar fixo para morar. Garantir a guarda do Curtis. Berenice me ajudou a encontrar um advogado que pudesse ir até o hotel, já que eu ainda não podia dirigir. O cara se chamava Regi. Apareceu no dia seguinte de jeans, tênis e com uma mochila nas costas em vez de pasta de couro. Não era o que eu esperava, mas o Regi era exatamente o que eu precisava. Prático, direto ao ponto e, aparentemente, especializado em situações domésticas complicadas. A primeira coisa que ele perguntou foi: Você quer divórcio ou só separação?
Nem tinha pensado nisso ainda, para ser sincero. Mas a resposta veio mais rápido do que eu imaginava. Divórcio. Com certeza, divórcio. Passamos 3 horas analisando tudo. A casa, que compramos antes do casamento, mas refinanciamos juntos. Os carros, um em cada nome. As contas bancárias, quase todas conjuntas. Os fundos de aposentadoria, separados. Regi anotava tudo no tablet, soltando um ou outro assobio baixo. Então ela não te visitou nenhuma vez no hospital? Ele perguntou, olhando para mim. 51 dias. Nenhuma vez. Ele balançou a cabeça. E você tem certeza dos saques? Das viagens? Desse tal de Silvio? Mostrei para ele os extratos do banco, os lançamentos do cartão de crédito, as postagens nas redes sociais que a Berenice tinha printado, lugares onde a Bárbara fazia check-in, restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar, sempre acompanhada de um amigo que nunca era marcado. Olha, a situação é a seguinte, disse o Regi. No nosso estado, você tem direito à metade de todos os bens do casamento. Mas tem um porém, você precisa de provas do que existe antes que ela comece a esconder as coisas. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Mas não era por dor, era por causa do planejamento. Fiquei deitado, olhando pro ventilador de teto, com 1000 possibilidades girando na minha cabeça. A Bárbara achava que eu ainda estava no hospital. Não fazia ideia de que eu sabia do Silvio, do dinheiro, de nada. Isso me dava uma vantagem que eu não podia desperdiçar. Dia 3 no hotel. Criei um novo e-mail e pedi um celular descartável pela internet. Depois, mandei uma mensagem para Bárbara usando meu celular normal, dizendo que os médicos iam me manter lá por mais tempo, que o sinal estava ruim e que eu ligaria quando desse. Ela respondeu com um emoji de joinha. Nem se deu o trabalho de escrever palavras. A semana seguinte foi toda voltada à documentação. Berenice foi até a nossa casa enquanto a Bárbara estava no trabalho e fotografou tudo. Cada cômodo. Cada gaveta. Cada armário. Ela trouxe de volta todos os meus documentos importantes, certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, passaporte. Também pegou algumas roupas e meu notebook reserva. Enquanto isso, eu estava abrindo contas novas em outro banco. Cadastrei o depósito direto do meu salário para lá. Transferi metade das nossas economias, nem um centavo a mais, nem um a menos, como o Regi orientou. Cancelei os cartões de crédito conjuntos e solicitei um só para mim. Achar um apartamento sem poder andar direito não foi fácil. Acabei fazendo visitas virtuais pelo notebook. Encontrei uma unidade no térreo de um prédio com elevador, a 15 minutos da antiga casa. Assinei o contrato digitalmente e paguei o depósito com minha nova conta. 2 semanas depois de sair do hospital, eu ainda usava andador, mas já estava melhorando. A Bárbara ligou exatamente 2 vezes. As 2 chamadas duraram menos de 1 minuto. Sempre ocupada demais, sempre correndo para algum lugar. Continuei com o teatrinho. Disse para Bárbara que estava fazendo fisioterapia 2 vezes por dia e que os médicos estavam satisfeitos com o meu progresso. Foi aí que descobri, por meio da Berenice, que a Bárbara estava planejando um fim de semana com as amigas. 3 dias em Nashville, saindo na sexta de manhã, voltando no domingo à noite. Timing perfeito nem começa a descrever. Liguei para uma empresa de mudanças e marquei tudo para o sábado. Paguei a mais pelo serviço de embalagem. Fiz um inventário detalhado do que era meu antes do casamento, o que compramos juntos e o que era exclusivamente dela. O Regi revisou tudo e fez ajustes para garantir que estava tudo dentro da lei. A espera foi a parte mais difícil. Na noite de quinta-feira, eu estava praticamente tremendo de ansiedade. E se a Bárbara cancelasse a viagem? E se ela voltasse mais cedo? E se o Gage ficasse em casa? Mil e se rodando na minha cabeça sem parar. Sexta-feira de manhã chegou. A Berenice passou de carro pela nossa casa às 7 horas. O carro da Bárbara tinha sumido, substituído por uma van de traslado para o aeroporto carregando malas. Operação Casa Vazia estava oficialmente em andamento.
No sábado, ao meio-dia, Berenice me buscou no hotel. Eu já tinha passado do andador para as muletas. Ainda lento pra caramba, mas conseguia me locomover. Chegamos a casa no mesmo momento em que o caminhão de mudança estacionou. 4 caras, super profissionais. Eu estava com minhas chaves, minha lista de inventário e uma determinação que nem sabia que tinha. Entrar na minha casa depois de quase 70 dias fora foi surreal. Tudo parecia igual, mas diferente ao mesmo tempo. Como se eu tivesse entrado no cenário de uma série sobre a minha vida, e não na minha casa de verdade. Fotos minhas e da Bárbara nas paredes. Correspondência acumulada no balcão da cozinha. Os tênis do Gage na entrada. O mais surpreendente? A casa estava impecável. Tipo, limpa de revista. Em 8 anos de casamento, nunca vi aquele lugar tão arrumado. Aparentemente, a Bárbara só fazia faxina caprichada pro Silvio, não pro marido. O Curtis veio correndo das escadas quando ouviu minha voz. Quase me derrubou, mesmo com as muletas. 80 quilos de pura alegria canina, choramingando, lambendo, abanando o rabo como se fosse sair voando. Aquele momento, meu cachorro me reconhecendo depois de meses, quase me quebrou por dentro. Precisei ir até o banheiro por 1 minuto para me recompor. Os caras da mudança foram rápidos. Começaram pelos móveis grandes, o conjunto do quarto que eu tinha antes do casamento, a mobília da sala que escolhemos juntos, mas que dividimos 50-50. Meu escritório. Minhas ferramentas da garagem. As coisas da Bárbara ficaram intactas. A penteadeira dela. O closet cheio de roupas. O material de artesanato do ateliê. O quarto do Gage foi mais complicado. Legalmente, eu não tinha obrigação de levar nada. Mas emocionalmente, era outra história. Ajudei a criar aquele menino por 8 anos. Ensinei a andar de bicicleta, ajudei em projeto de feira de ciências. No fim, deixei tudo, com exceção do setup gamer que dei para ele no último Natal. Esse veio comigo. Por volta das 16 horas, a Berenice pediu pizza para todo mundo. Sentamos em cima dos cobertores de mudança na sala semi-vazia, comendo direto da caixa. Um dos carregadores perguntou por que estávamos deixando algumas coisas para trás. Só respondi, estamos separando os bens da casa. Ele assentiu, como quem já viu isso muitas vezes. Às 19 horas, o caminhão estava carregado. Fiz um último passeio pela casa, certificando-me de que tinha levado exatamente o que era meu por direito. Nem mais, nem menos. Me peguei parado no nosso quarto, olhando para a foto de casamento no criado mudo da Bárbara. Decidi deixar lá. Deixei ela lidar com aquela lembrança. O novo apartamento era puro caos naquela noite. Caixas por todo lado, móveis em posições aleatórias, já que eu mal podia ajudar a organizar. O Kurt cheirava tudo, claramente confuso com aquele lugar novo. A Berenice ficou até quase meia-noite, ajudando a desembalar o essencial e arrumar minha cama. Quando ela foi embora, o silêncio foi ensurdecedor. Só eu e o Curtis, num lugar estranho, cercados pelos destroços físicos da minha antiga vida. Sentei no sofá, que estava meio jogado no meio da sala, e comecei a rolar o feed do celular. A Bárbara tinha postado fotos direto de Nashville. Sorrisos com as amigas. Hashtags tipo #GirlsWeekend e #LivingMyBestLife. Enquanto isso, a casa dela estava meio vazia. No dia seguinte era domingo. Bárbara e Gage voltariam no fim da tarde. Achei que a ansiedade ia bater forte, mas, em vez disso, senti uma calma estranha. Como se eu estivesse assistindo a um filme cujo final eu já conhecia. Por volta das 18 horas, meu celular acendeu com uma mensagem da Berenice. Eles chegaram. Agora é esperar o estrago. Às 18h47, meu celular explodiu. Primeiro, vieram as mensagens da Bárbara. Onde estão as nossas coisas? O que você fez? Você tá falando sério? Depois, as ligações. Uma atrás da outra. Fiquei olhando elas chegarem, e não atendi nenhuma.
Depois da sexta chamada, desliguei o celular completamente. Uma hora depois, o celular descartável apitou com uma mensagem da Berenice. Você precisa ver isso. Ela tinha enviado um vídeo da câmera da porta dela. A Berenice mora do outro lado da rua, 2 casas para baixo. Perto o suficiente para ver a entrada da minha, quer dizer, da nossa, casa. O vídeo mostrava a Bárbara parada no gramado da frente, gritando com a casa. Gesticulando descontrolada, rosto contorcido. O áudio? Clareza total. Ele levou tudo. Até o maldito cachorro. Quem faz uma coisa dessas? O Curtis olhou para a tela quando ouviu a voz dela no vídeo, inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender. E depois voltou a roer seu osso, completamente tranquilo. Cachorro esperto. Mais tarde naquela noite, liguei meu celular de volta. 17 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 4 mensagens de voz. Ouvi só uma. Era a Bárbara. A voz dela tremia. Você não pode simplesmente sumir com as nossas coisas. Isso não é legal. Eu vou chamar a polícia. Encaminhei para Regi. Ele respondeu em minutos. Deixa ela ligar. Tudo o que fizemos está dentro da lei. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da Bárbara. Assunto: a gente precisa conversar. O corpo da mensagem tinha só 3 linhas. Eu sei que você está chateado, mas isso foi extremo. Me liga. A gente pode resolver isso. B. Sem pedido de desculpas. Sem reconhecer nada do que ela fez. A mesma velha Bárbara, achando que ainda estava no controle de tudo. Não respondi. Em vez disso, pedi ao Regi que enviasse uma carta formal listando exatamente o que eu havia levado, e por quê, junto com os papéis do divórcio. Legal. Metódico. Totalmente dentro da lei. Naquela tarde, enquanto organizava umas caixas na cozinha do apartamento novo, encontrei algo que já tinha até esquecido. Um cartão de aniversário de casamento que a Bárbara me deu 2 meses antes do acidente. Dentro, ela tinha escrito: que venham muitos anos mais construindo a nossa vida juntos. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Uma prova concreta de uma promessa, que já estava quebrada quando foi feita. Tirei uma foto e enviei para Bárbara, com uma única pergunta. O Silvio já estava na jogada quando você escreveu isso. Ela visualizou na hora. Começou a digitar. Parou. Começou de novo. Por fim, respondeu. É complicado. E foi aí que eu tive certeza de que tinha tomado a decisão certa. Porque algumas coisas não são nada complicadas. A atualização final. Certo, Reddit. Aqui vai a atualização final que todos vocês estavam esperando. Desculpem a demora, a vida tem sido intensa. Antes de tudo, obrigado por todos os prêmios e mensagens de apoio. Nunca imaginei que meu incêndio pessoal em câmera lenta fosse ressoar com tanta gente. Já se passaram 3 meses desde a Operação Casa Vazia. 3 meses reconstruindo minha vida, enquanto via a antiga desmoronar de longe, com segurança. A parte mais estranha? Passei semanas encontrando grampos de cabelo em lugares aleatórios. Dentro dos meus sapatos, numa caixa de talheres, entre as almofadas do sofá. Cada pedacinho de metal era como um lembrete sutil da vida que deixei para trás. De certa forma, faz sentido. Mesmo depois de levar apenas o que era meu, pedaços da Bárbara ainda encontraram um jeito de permanecer, sem serem convidados. Depois da minha última atualização, as coisas degringolaram rápido. Em menos de 48 horas, a Bárbara passou de mensagens furiosas a recados de voz chorosos. O efeito emocional de vai e volta foi algo de se ver. Num minuto, ela ameaçava ação judicial. No seguinte, implorava para eu voltar para casa e conversar. Manual clássico de manipulação. Já tinha visto esse padrão centenas de vezes, só nunca reconheci pelo que realmente era. Dia 3 após a mudança. Meu celular tocou com um número desconhecido. Normalmente, eu ignoraria. Mas algo me disse para atender.
Era o Gage. A voz dele soava menor do que eu lembrava, como se ele tivesse diminuído nas semanas desde a última vez que o vi. Ele perguntou se podia me visitar. Só para conversar. Sem a Bárbara, sem drama. Só nós dois. Hesitei. O garoto também me machucou com aquele "a gente não sente sua falta". Mas 8 anos sendo padrasto não somem assim do nada. Disse que ele podia vir no dia seguinte, depois da escola. Passei o endereço, mas fiz ele prometer que não contaria para a mãe. A Berenice achou que eu estava sendo ingênuo. Disse que provavelmente era uma armadilha, a Bárbara usando o Gage para descobrir onde eu estava. Talvez ela estivesse certa. Mas eu precisava saber. Precisava ver se ainda existia algo ali que valesse a pena salvar. Gage chegou na hora certa, vestindo o moletom que dei para ele no último Natal. Ficou parado na porta do meu novo AP, meio sem jeito, observando as caixas ainda fechadas, os móveis improvisados. O Curtis ficou doido quando o viu, abanando o rabo, pulando em cima do garoto. O que veio depois talvez tenha sido a conversa mais honesta que já tive com meu enteado. Sentamos na varanda, tomando refrigerante e vendo os carros passarem lá embaixo. Gage, olhando para os próprios tênis, me contou que a Bárbara e o Silvio estavam juntos havia quase um ano. Disse que ouviu eles conversando sobre mim enquanto eu estava no hospital. A Bárbara dizia como meu acidente tinha sido conveniente, porque assim os dois podiam passar mais tempo juntos. E o golpe final? A frase "a gente não sente sua falta" nem foi ideia dele. A Bárbara o treinou. Prometeu um videogame novo se ele dissesse aquilo com convicção suficiente. Ela queria que eu parasse de ligar tanto. O garoto tem 16 anos. Estava dividido entre a lealdade à mãe e a própria consciência. Perguntei por que ele estava me contando tudo aquilo agora. Foi quando ele finalmente levantou o olhar e encarou os meus olhos. Ver a casa pela metade foi um choque de realidade. Disse que viu quem a mãe dele realmente era naquela noite, quando passou horas no telefone com as amigas em vez de tentar me procurar. Mais preocupada com os móveis que sumiram do que se eu estava vivo. Naquela noite, depois que o Gage foi embora, fiquei sentado na varanda até as 2 da manhã, tomando uma cerveja e tentando processar tudo. Não parava de pensar nos sinais que ignorei ao longo dos anos. As noites em eventos de trabalho, os fins de semana com amigas que eu nunca conheci, o distanciamento gradual que eu atribuía às fases normais de um relacionamento. Na manhã seguinte, meu celular descartável recebeu uma mensagem de número desconhecido. Sei que o Gage te visitou ontem. Bárbara. De alguma forma, ela conseguiu meu novo número. Provavelmente mexeu no celular do Gage enquanto ele dormia. Não respondi. Em vez disso, liguei pro Regi e contei tudo. Ele disse para manter toda a comunicação com ela apenas por meio dele, a partir daquele momento. Procedimento padrão em divórcios conturbados. Disse que, do ponto de vista legal, ainda estávamos em terreno firme quanto à divisão de bens. E me lembrou de documentar qualquer tipo de ameaça ou assédio. 2 semanas após a mudança, a câmera da porta, que a Berenice instalou no meu apartamento, captou a Bárbara sentada dentro do carro, no estacionamento de visitantes. Só, parada lá. Olhando para o meu prédio. Por 3 horas. A notificação ficou pipocando no meu celular enquanto eu estava na fisioterapia. Minha ansiedade foi lá para a lua. Meu novo lar era para ser meu refúgio. Agora, se sentia violado. Quando cheguei, o carro dela já tinha ido embora, mas havia um pacote na porta. Sem etiqueta de envio. Apenas meu nome escrito à mão, na letra da Bárbara. Dentro. A antiga caminha do Curtis. Algumas fotos minhas com o Gage pescando. E uma carta. Não li na hora. Coloquei numa gaveta e tentei fingir que não existia. Naquela noite, a Bárbara ligou de outro número novo. Eu quase não atendi. Mas algo dentro de mim disse que eu devia. A voz dela estava diferente. Mais contida. Sem as táticas de manipulação de sempre. Perguntou sobre o Curtis. Perguntou se eu estava me recuperando. Se eu estava bem.
Depois, ficou em silêncio por tanto tempo que achei que tivesse desligado. Por fim, disse que me contaria tudo, se eu quisesse saber. Sem mais mentiras. Sem joguinhos. Só a verdade. Parte de mim queria desligar, para proteger o progresso que eu já tinha feito. Mas uma parte maior precisava de respostas. Talvez, de um fechamento. Então, conversamos por quase 2 horas. Ela admitiu que o caso com o Silvio começou 9 meses antes do meu acidente. Disse que já estava planejando pedir o divórcio, mas nunca encontrava o momento certo. Aí eu me machuquei, e, de repente, a equação mudou. Se eu morresse, ela ficaria com o dinheiro do seguro. Se eu vivesse, teria que dividir tudo num divórcio. Foi por isso que ela nunca me visitou. Ela estava torcendo para eu não sobreviver. Deixa isso afundar por um segundo. Minha esposa, com quem estive por 8 anos, estava ativamente esperando que eu morresse. Quando ficou claro que eu ia sobreviver, ela começou a sacar dinheiro, se preparando para a separação. As passagens para Cancún? Uma viagem com o Silvio, assim que tudo estivesse resolvido. A compra na joalheria? Um presente para ele, não para ela. Eu ouvi tudo sem interromper. Sem reagir. Só absorvendo cada revelação, como mais um tijolo sendo colocado no muro entre a vida antiga e a nova. Quando ela terminou, eu fiz só uma pergunta. Por que me contar isso agora? Ela riu. Mas foi uma risada vazia. Disse que o Silvio tinha terminado com ela um dia depois que eu me mudei. Aparentemente, meu lado psicopata, palavras dela, assustou ele. Fez ele perceber que ela não